Meus amigos, este ano transcorreu debaixo de dificuldades, de crises, de problemas para o Brasil. Acredito eu que de todos os problemas, o que ficou pior, existe uma sequela maior, trata-se do Judiciário, especificamente a Corte Máxima, ou seja, o Supremo Tribunal foi o responsável por toda essa insegurança, por esse estado de desespero que se encontra a justiça brasileira. Nós vimos, por exemplo, os erros de sistemas que existem no Brasil. Por exemplo, acho que o nosso sistema político tem que ser refeito, tem que ser recriado. É uma grande dificuldade a maneira como se negocia esse Congresso com esses excessos, com gente demais, com despesa demais. Está tudo errado. Está na hora de fazer uma redução desse quadro de deputados, talvez até de senadores, mas criar alguma coisa que se possa ser fiscalizado. Aqueles que deveriam fiscalizar, que são os deputados, não estão fiscalizando devidamente. Transformou-se uma casa de negócios, um grande balcão. Então, na realidade, nós precisamos de menos deputados, que se formos analisar, tem uma porção de gente que entrou lá, entrou e saiu, a gente não sabe nem o nome. Entrou para negociar seus pequenos alfinetes, suas bases eleitorais, seus pequenos negócios. A nação brasileira passou ao largo. Essas pessoas têm que sair da cena brasileira. E quanto ao Supremo, no momento que fizer essa reforma política, tem que fazer uma reforma de como se estabelecer a função de ministro do Supremo Tribunal. Alguns países, tipo Estados Unidos e Argentina, têm um modelo similar ao nosso. Ou seja, o nosso é similar ao dos Estados Unidos. O presidente indica, que pode indicar qualquer pessoa, e o Senado, então, avaliza aquela sabatina e tal, para inglês ver, e o camarada vai lá e vira ministro. E aí nós temos as excrescências políticas, as indicações dos companheiros, aquelas coisas do Lula, indicar seus cúmplices. Essa é a verdade. Então nós temos hoje um Supremo com indicações bastante suspeitas de pessoas não habilitadas, como é o caso do Toffoli, que não conseguiu passar num concurso para juiz e vira ministro da maior corte do país e, mais do que isso, vira presidente. Olha que absurdo, que desencontro. A nossa necessidade é criar um novo sistema. Primeiro, eu acredito que só poderia ser ministro do Supremo quem é juiz ou, quando muito, promotor de justiça. Essa história, é advogado, não, advogado é advogado. Essa história de virar ministro juiz tem que ser juiz de carreira. Tem que vir, ou ele vem da primeira instância, ou ele vem desembargador, e o ideal é que se crie um grande conselho dentro da própria justiça, no Brasil inteiro, primeira instância, segunda instância, superior tribunal, para fazer uma votação, para que se crie 3 nomes. Os 3 nomes, aí sim, vai se discutir entre esses 3, aquele que tiver 70% dos votos, esse estará eleito no primeiro turno. Se não há 70%, o segundo tem que haver uma diferença de pelo menos 30%. Fora disso, vai para o segundo turno. Aí uma nova eleição. Eleição é a forma mais correta. E dentro da categoria. Não vamos fazer ministro do Supremo Tribunal de Justiça, que entra engenheiro, médico. Não tem nada a ver. Jornalista, que tal? Ministro jornalista seria uma excrescência. Ministro de Supremo Tribunal tem que vir de juízes, no mínimo desembargador. Portanto, vamos repensar, vamos fazer pressão popular, primeiro para a reforma política que é necessária, e segundo para a reforma dessa forma de escolher e acabar com isso, onde o presidente jamais vai ter ascendência sobre essas pessoas e nós vamos ter uma justiça livre e independente para julgar o presidente sem medo de errar. Fiquem em paz, inscrevam-se no nosso canal. Meu nome é Edgar Fonseca e boas festas para você e até mais.